Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, está pedindo providências, esclarecimentos sobre golpe financeiro que atingiu mais de 400 consumidores. São 400 famílias vítimas desse crime. A OAB solicita informações prévias e os necessários esclarecimentos ao Ministério Público e também, principalmente, à Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e Crimes contra a Administração Pública. Nosso repórter Douglas Magalhães nos traz mais informações em entrevista com o conselheiro federal da OAB, Dr. Cristiano Barreto. Crime financeiro. Balança aí. Encaminhamos pedidos de esclarecimentos tanto ao Ministério Público do Estado de Sergipe, quanto à Polícia Civil do Estado de Sergipe. E a depender do que se traga de informações, naturalmente a OAB submeterá a provocação desses órgãos também ao Conselho Estadual para que adotemos outras medidas judiciais, a exemplo de ação civil pública contra aqueles responsáveis pela cautela, pela proteção de dados dessas pessoas. Preliminarmente, o que a OAB tem? A OAB tem o que a imprensa traz e que algumas pessoas já provocaram a própria instituição. Então, nós temos informações ainda superficiais que não nos garantem a segurança para já de imediato adotarmos essas providências, razão pela qual nós provocamos os órgãos que fiscalizam e que investigam esse suposto crime que assolou a sociedade sergipana. Vamos lá, as vítimas, elas eram contactadas por esses elementos golpistas com a promessa de que o dinheiro ia crescer, bastasse uma aplicação, e esse dinheiro era aplicado com aquela pessoa, com o golpista. Sim, é a notícia que nos chega aos ouvidos. De fato, é uma atividade que é absolutamente regulamentada pelo Sistema Financeiro Nacional e que merecia de uma cautela maior dos órgãos fiscalizadores. O Banco Central, outras instituições que guarnecem ali, que protegem o consumidor nessa seara de aplicações financeiras. O quantitativo, a OAB já tem ciência de quanto os golpistas conseguiram levar? Então, novamente, que nós temos ciência ainda são informações muito preliminares. Se chega aí em indícios e matérias na imprensa em torno de 40 a 50 milhões de reais, envolvendo aí 11 pessoas, 11 supostos autores dessas práticas supostamente criminosas, mas que, de fato, nós precisamos ainda nos mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais sobre aquilo que está se passando e quem são efetivamente os responsáveis pela falta de fiscalização e regulamentação em todo esse sistema. É uma coisa que fica meio embaraçado assim a história, sim, porque o senhor acabou de dizer que essas instituições são legalizadas pelo Banco Central. Por outro lado, tem pessoas que sofreram prejuízo com essas instituições. Sim. A regra, a ordem, a obrigação é que as instituições sejam cadastradas, regulamentadas, autorizadas pelo Banco Central e por demais outros órgãos regulamentadores. Entretanto, nós ainda não temos conhecimento profundo para dizer se eles seguiam essa ordem, seguiam essa prática, ou se eram instituições clandestinas. Então, para nós ainda, são informações preliminares que nós precisaremos nos ater aos processos, às investigações que já foram procedidas, que estão em encaminhamento ainda no Ministério Público e na Polícia Civil. Por isso que eu digo, a OAB está absolutamente atenta a esse suposto crime, às vítimas que foram causadas e prejudicadas no âmbito da sociedade sergipana e não hesitará em adotar qualquer tipo de providência contra qualquer que seja, porque a nossa missão, além de defender a advocacia sergipana, é também defender os direitos difusos dos consumidores e dos cidadãos que moram e residem aqui no nosso estado. O doutor Cristiano falou em 50 milhões aproximadamente, 400 vítimas. Vejam o volume desse negócio. E é aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe. Isso é assustador porque nós estamos no menor estado da federação, em que as pessoas agem principalmente de muita boa fé, confiam uns nos outros e, infelizmente, mais uma vez, os sergipanos foram vítimas desses golpes que se praticam e envolvem grandes massas e grandes valores. De início, as informações preliminares também, conforme o senhor passou, a promessa de que as pessoas teriam lucro rápido. E, na verdade, inicialmente elas tinham. O prejuízo só veio depois. O que se tem, pelo menos
ainda de forma preliminar, é que essas pessoas teriam aí um ganho financeiro acima daqueles praticados no mercado habitual. Isso, naturalmente, é uma prática, é uma propaganda, é um chamariz que esses golpistas usam naturalmente. O estelionatário, o golpista com forma em geral, ele fisga essas vítimas com ganhos, com promessa de ganhos acima daqueles normais, ditos normais e praticados pelo mercado regulamentado. É importante deixar claro, presta bem atenção no que eu vou comentar contigo. Na verdade, fazendo uma rápida correção, não haviam ganhos estratosféricos em hipótese alguma nessa história. Jamais, em hipótese alguma. Muito pequeno, né? A diferença é muito pequena se comparada à lucratividade em outros bancos. Por isso também a coisa foi muito bem planejada. É importante deixar claro isso. Não houve ambição desmedida nesse sentido das pessoas vítimas. Em hipótese alguma, isso é comprovado. Comprovado durante todo o processo. Trata-se, nesse caso, de crime financeiro muito grave, muitíssimo bem planejado durante o período. As famílias foram surpreendidas pelo golpe, são famílias. As vítimas exigem a prisão dos criminosos. Por quê? Porque são ladrões, são pessoas que enganaram pessoas, prejudicaram, inclusive, toda a integridade desse sistema financeiro. Outras empresas idôneas podem, inclusive, ser prejudicadas por esses marginais. Eles promoveram verdadeiras tragédias pessoais. São criminosos altamente perigosos. Ontem, só para destacar também o seguinte, ontem eu me comovi com uma criancinha, a criancinha que precisava daquele tratamento. Eu falei da compaixão, a gente se comove, jornalismo bem feito é isso, é você se comover, é você se emocionar com o que acontece ao seu redor. Então nós também nos comovemos e nos solidarizamos com todas essas pessoas. E precisam estar na cadeia. Cadeia é lugar de ladrão, cadeia é lugar de criminoso.